A paz do Senhor, queridos irmãos. Meu nome é Michele, sou missionária e professora da EBD na Congregação Jerusalém. Este trimestre, iremos estudar sobre a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Jesus Cristo e selada pelo Espírito Santo da promessa. O tema da nossa lição é a Carta aos Efésios, saudações aos destinatários. Eu convido vocês a ler comigo o texto áureo que se encontra em Efésios capítulo 1, verso 2. E diz assim a palavra do Senhor: A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Verdade prática. A Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Eu convido você também a fazer a leitura bíblica em classe que está no livro de Efésios, capítulo 1, versículo de 1 ao 2. E também em Atos 19, versículo 1 ao 7. Efésios 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Atos 19. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: Nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Pois bem, amados, nós vamos estudar um pouco a Epístola aos Efésios. A Epístola aos Efésios foi escrita e enviada como uma carta que deveria circular por todas as congregações asiáticas implantadas por Paulo, das quais Éfeso fazia parte. Nas outras epístolas escritas por Paulo, as 13 epístolas, vemos um padrão em que ele estende saudações pessoais àqueles que conhecem. No entanto, a Epístola aos Efésios é a carta mais impessoal que Paulo já escreveu. Não há praticamente nenhuma saudação pessoal e também não trata de nenhuma questão local específica, como ele fez em suas outras cartas. Paulo escreveu essa carta aproximadamente nos anos de 60 a 62 depois de Cristo, no final da sua vida, quando ele ainda estava preso ali em Roma, de acordo com Atos 28. Ele estava em prisão domiciliar e ali ele permaneceu por 2 anos. Ali ele recebia também a todos que lhe procuravam e sempre pregava o reino de Deus. A gente já observa nesse cenário que Paulo, mesmo em prisão domiciliar, nunca deixou de fazer aquilo que o Senhor determinou que ele fizesse, que era pregar acerca do reino de Deus. Ele pregava com intrepidez e também sem nenhum impedimento em momento algum, ensinando sempre coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. A cidade de Éfeso era uma cidade portuária. Ela foi fundada por invasores gregos por volta de 1050 a.C. Ela era considerada uma grande metrópole, com aproximadamente 500 mil habitantes. Ela tinha o maior anfiteatro do mundo naquela época, com capacidade para 25 mil pessoas sentadas aproximadamente. A cidade, ela era uma cidade turística, pois ali ela abrigava o templo de Ártemis, também conhecida como deusa Diana. A economia daquela cidade, ela dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata, que eram miniaturas do templo com a imagem de Diana. Agora você imagina Paulo chegando naquele lugar
e pregando, e a pregação de Paulo ia diretamente ao que aquelas pessoas ali cultuavam, porque Paulo pregava contra a idolatria, de acordo com o que consta em Atos 19, nos versículos 27 e 28. Pois bem, Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos, conforme consta no livro de Atos, capítulo 20, versículo 31. Já haviam pessoas ali que haviam sido batizadas com o batismo de João na cidade. Então Paulo, quando chega em Éfeso, ele encontra esses discípulos de João. Eram 12 homens. E ele se direciona a esses discípulos e questiona eles. Pergunta a eles se eles haviam recebido o Espírito Santo. E ao falar, ao conversarem, ele percebe que aquelas pessoas nem mesmo ainda tinham ouvido acerca do Espírito Santo. Então Paulo novamente exerce o ministério ao qual foi chamado e começa ali a falar acerca de Jesus Cristo para aqueles 12 homens, os quais creram nessa palavra e foram batizados por Paulo. E logo em seguida, Paulo faz a oração de imposição de mãos e aqueles homens, segundo a palavra do Senhor, começam a falar em línguas e começam a profetizar. A igreja de Éfeso, ela era uma igreja já conhecida por Paulo, pela fé que eles tinham no Senhor Jesus. E por esse motivo, Paulo já tinha uma admiração e um carinho especial por esses irmãos. E também por esse motivo, Paulo dava graças a esses irmãos pela vida deles e os mencionava constantemente em suas orações. Paulo evangelizou também os judeus que moravam ali em Éfeso. Ele evangelizou os judeus na sinagoga por 3 meses, conforme consta na palavra de Deus em Atos, capítulo 19, versículo 8. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, volta-se então Paulo para agora evangelizar os gentios. Aluga um salão e ali forma, quem sabe, talvez, o primeiro seminário, um grande seminário, conhecido como a Escola de Tirano. Ali, Paulo começa a anunciar o Evangelho por um espaço de 2 anos, tanto a judeus quanto a gregos. E a gente observa nesse cenário a responsabilidade que Paulo tinha àquele chamado que um dia ele recebeu do próprio Deus. Porque Paulo mesmo trazia para si a autoridade, cobrava de si mesmo e relatava a autoridade de ser ministro, a autoridade de ser um apóstolo do Senhor Jesus. Então Paulo, ele vislumbrava o falar de Deus, o evangelizar de uma forma responsável. Paulo, ele tinha convicção da sua chamada e Paulo serve como um grande exemplo para todos nós. Se cada um de nós tivermos a visão que Paulo tinha acerca do reino de Deus, a palavra do Senhor será professada por muitos há longas e longas gerações. Em Éfeso, a palavra do Senhor nos relata que Deus usou Paulo poderosamente com milagres extraordinários. A palavra do Senhor nos relata que esses milagres eram tamanhos a ponto das pessoas pegarem os lenços e os aventais que Paulo usava e levarem até as pessoas que estavam enfermas. E diz a Bíblia que essas enfermidades, elas fugiam das pessoas, a ponto de lenços e aventais que Paulo usava serem levados até as pessoas que estavam com espíritos malignos, e esses espíritos também fugiam daquelas pessoas. A gente observa no decorrer da história, através dessas epístolas, que Éfeso serviu de sede para o trabalho de Paulo durante a sua 3ª viagem missionária, que também consta em Atos 19. E ali a gente aprende que Paulo tinha uma grande afeição pelaquele povo. O objetivo maior das cartas aos Efésios era promover a espiritualidade e o testemunho dos que já eram membros da igreja. Os principais objetivos de Paulo ali eram ajudar esses convertidos a obter mais conhecimento espiritual de Deus e também da igreja,
a gente observa, amados, na palavra do Senhor, no livro de Efésios, no capítulo 4, que Paulo, ele estava disposto a não apenas ganhar pessoas para o reino de Deus, mas Paulo estava disposto a fazer com que esses novos convertidos, que esses irmãos crescessem segundo a graça do nosso Senhor Jesus, que eles conhecessem a Deus de uma forma diferenciada. Ele queria que aquelas pessoas ali conhecessem a Deus e saíssem de um estado de meninos e se tornassem varões perfeitos. Paulo, através das experiências que tinha com o próprio Senhor Jesus, ele entendia que era necessário formar o caráter cristão daquelas pessoas. Ele entendia que havia uma necessidade muito grande de que aqueles cristãos ficassem alicerçados na pessoa do Senhor Jesus. Inclusive Paulo, ele informa aqueles cristãos, da palavra, que Jesus Cristo era o cabeça da igreja e que aqueles cristãos e nós cristãos hoje somos o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça. Então existe aqui uma necessidade, uma preocupação no autor das cartas aos Efésios de fazer com que a igreja entendesse que verdadeiramente a nossa fé deveria estar firmada em o Senhor Jesus Cristo. Uma coisa que me chamou muita atenção na passagem da leitura da carta aos Efésios foi a questão da unidade da fé, que Paulo fez questão de também informar aos cristãos daquela época, porque ele afirma que o próprio Espírito Santo de Deus havia revelado a ele qual era o mistério do Senhor. E ele compreendeu que o mistério do Senhor era acerca da salvação. Ele compreendeu que a salvação não era apenas para os judeus. Como nós lemos aqui no primeiro capítulo da carta aos Efésios, o Senhor Jesus Cristo, ele desde todo o princípio, ele nos predestinou a todos nós para sermos salvos e redimidos através do sangue de Jesus que foi derramado ali na cruz. E Paulo compreendeu isso a seu tempo. A palavra do Senhor diz que por causa disso, Paulo, ele chamava-se prisioneiro do Senhor, e que pela causa dos gentios ele colocava-se de joelhos. Então Paulo, ele não tinha medo de nada, ele pregava de forma ousada no Espírito Santo, ele não tinha medo de perder a própria vida, mas ele apenas queria completar o seu ministério, fazer aquilo que o Senhor determinou que ele fizesse, que era o quê? Levar a palavra de Deus e fazer com que muitas vidas fossem alcançadas ao Senhor Jesus. Ele queria que não só os judeus, mas que os gentios entendessem que aquele sacrifício da cruz os fez tornarem-se também filhos de Deus por adoção. Então ele entendia que era necessário haver uma unidade de fé. A gente observa no capítulo 4 do livro de Efésios que Paulo, ele rogava que aqueles cristãos andassem de modo digno da vocação a que cada um foi chamado. Mas aí eu gostaria de questionar, que vocação era essa? Nós fomos chamados para sermos filhos do Senhor. Nós fomos chamados para sermos santos e fiéis ao Senhor. A palavra do Senhor diz que Ele é santo. E Ele também diz que nós devemos nos santificar dia a dia. Porque sem a santificação é impossível nós nos encontrarmos com o Senhor. Então, Paulo, ele começa aqui a traçar características durante a passagem das epístolas, características do próprio caráter cristão, de como desenvolver a nossa fé, de como nos relacionarmos em família, de como servirmos ao nosso Deus. E ele fala no capítulo 4 de Efésios, no versículo 2, que ele mesmo serviu ao Senhor com humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Então Paulo aqui, ele nos ensina que é dessa forma que nós devemos nos conduzir enquanto cristãos.
Nós precisamos estar atentos, irmãos, amados, queridos, porque muitos de nós, ao longo da nossa caminhada cristã, nós deixamos às vezes de lado essa questão do caráter. E o caráter é algo que Paulo, ele vem nessas cartas, nessas epístolas, ele vem trabalhando de forma que as pessoas entendam que não é apenas aceitar o Senhor, mas é aceitar o Senhor e viver como servo fiel e santo. A gente observa também que Paulo, ele fez questão de escrever para os seus irmãos daquela época que havia um só Senhor, que havia uma só fé, que havia um só batismo, que havia só um Deus e Pai, um Pai de todos, um Pai o qual é também sobre todos, que agia por meio de todos e que também estava em todos. A gente observa que Paulo, ele teve essa preocupação de fazer com que os cristãos da época crescessem de forma espiritual. Seguindo aqui a leitura da epístola, a gente observa que o tema da santidade também foi algo que Paulo fez questão de discorrer nessa carta. Ele fala, amados, que ele diz assim no versículo 17: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ou seja, aqui Paulo, ele para enfatizar que agora, após o novo nascimento, os novos cristãos, os recém-convertidos, os irmãos na fé, precisavam agora se santificar, se separar, deixar aquelas características do velho homem de lado e passar agora a ter práticas que realmente engrandecessem o nome de Deus. A gente observa que Paulo, ele dizia que, de fato, nós precisávamos nos revestir do novo homem, criado segundo Deus, e ainda em justiça e retidão procedentes da verdade. Ele dizia que aquelas coisas do passado, como por exemplo a mentira, como por exemplo a falta de amor, a ira e o pecado, deviam ser deixados de lado, porque agora esses novos convertidos precisavam firmar sua fé em Cristo e seguir um padrão de Cristo, e o padrão de Cristo é um padrão de santidade. A palavra do Senhor diz também que Paulo, ele se preocupava em forjar esse caráter reto, esse caráter justo, esse caráter perfeito na vida daqueles cristãos. Como a gente observa no começo da lição, essa carta, ela foi direcionada para as congregações asiáticas daquela época, no qual Éfeso se inclui, mas também ela é direcionada para nós. Existe uma predestinação, onde cada um de nós fomos escolhidos para sermos filhos e servos do Senhor. Pois bem, Paulo, ele aborda a questão da predestinação dos santos para receber o Evangelho. Paulo também fala acerca da dispensação da plenitude dos tempos em sua epístola. Eu não posso aqui me adentrar muito, me alongar muito, porque esse também é o tema da próxima lição. Mas ele fala sobre o selamento pelo Espírito Santo da promessa. Ele traz também a questão da salvação pela graça. Eu acho interessante como Paulo, ele se preocupou com aqueles cristãos, porque ele começa aqui a discorrer acerca de temas fundamentais para a nossa fé e também para o nosso crescimento espiritual. Paulo, ele fala que há necessidade de união entre os povos, entre os santos, gentios e os judeus daquela época. Paulo também, ele fala que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, ou seja, a nossa vida agora, ela tem que ser pautada nos parâmetros de Jesus Cristo. Ele ensina que Deus ainda vai reunir todas as coisas em Cristo na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, naquele período,
Paulo foi escolhido para levar a palavra, mas ao longo do tempo o Senhor vai levantar pessoas para continuar exercendo esse ministério de propagação do Evangelho. E eu e você somos essas pessoas. Nós somos essas pessoas que o Senhor já predestinou para serem seus filhos e para continuar levando a sua mensagem. Paulo também incentiva os santos a aplicar as doutrinas verdadeiras à vida diária. Como eu estava falando, a gente observa muito aqui a questão da preocupação de Paulo no que diz respeito ao comportamento cristão. Ele fala para a família, ele fala para os pastores, ele fala para esposo, para marido, para a esposa, perdão, ele fala para os filhos, ele fala para os trabalhadores, os servos. Então a gente observa que Paulo, além de querer com que aquelas pessoas viessem a Jesus, ele se preocupava com o caráter, ele se preocupava com o desenvolvimento espiritual daquelas pessoas. A gente observa que Paulo dá conselhos para as mulheres casadas, como eu disse, para os seus maridos, e ele incentiva os santos a revestirem-se de toda a armadura de Deus. No último capítulo da Epístola aos Efésios, Paulo fala das coisas espirituais. Ele fala da batalha espiritual. E para concluir a nossa lição, porque isso aqui é só uma introdução para as próximas lições que você também não vai perder, eu quero dizer que a Epístola, ela revela um elaborado resumo da salvação. E que ainda ela revela as implicações para a vida cristã, que nos impelem a viver em santidade, alicerçados em Cristo, que é o cabeça da igreja. E eu deixo aqui uma reflexão para você e para mim também, para todos nós. O que é que nós estamos fazendo para propagar o Evangelho de Cristo? E de que forma nós estamos fazendo essa propagação do Evangelho? Que Deus os abençoe. Um abraço cordial a todos.